público. Nós vamos falar sobre falar em público. Será que falar em público é estar diante de uma igreja lotada ou de um teatro lotado e falar para uma audiência com 500 pessoas? Será que é isso, falar em público? Ou será que falar em público também é quando você está lá numa sala de aula e você tem uma pergunta para fazer para o professor e você não pergunta porque você tem receio de falar com ele? As nossas relações, as nossas vivências cotidianas exigem de nós a comunicação. Porque a comunicação ela é inerente à condição humana. É por isso que desde pequenininho a criança começa o quê? A articular os sons, primeiro os sons vocálicos. Depois começa a acrescentar os sons consonantais, que são os mais difíceis. Começam pelo P, M, B, pá, pá, bá, bá, bá. Não é papai, é papá que ele fala, pá, porque os sons bilabiais são mais fáceis de serem produzidos. Mas por quê? A necessidade de comunicação. Né? E todos nós temos isso, é inerente à nossa condição. E nós temos que expor o que nós sentimos, expor o que nós pensamos. Tem muita gente doente porque não expõe aquilo que ela sente, porque guarda para si. Então a comunicação ela faz parte das nossas rotinas. Agora, o desafio maior quando eu tenho que falar para uma audiência com 500 pessoas? Com toda certeza, porque são 500 pessoas, são 1000 olhos, são 1000 ouvidos, 1000 olhos olhando para você, 1000 ouvidos te ouvindo, e é claro que isso gera uma tensão maior. Mas como que eu chego falando bem para um público de 500 pessoas? Me preparando, falando com 3 pessoas, levantando a mão quando eu tenho uma dúvida lá na sala de aula. É assim, porque tudo ocorre de forma processual na nossa vida. Nenhuma criança nasce e já sai pulando e virando cambalhota. Primeiro ela engatinha, tem um processo ali. E nós também somos assim em tudo na nossa vida, a comunicação também. Se eu ainda não tenho coragem de fazer uma pergunta num grupinho com 5 pessoas, eu ainda não estou preparado para enfrentar uma audiência com 500 pessoas. Agora eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter uma atitude proativa, intencional e consciente de que eu preciso romper barreiras. Então eu vou perguntar, eu vou começar a me comunicar com essas 5 pessoas, e depois com 10 pessoas, e depois com 20, e aí com 100, e 500, e daqui a pouco para uma audiência com 1000 pessoas, por exemplo. Vai dar dor na barriga? Vai dar um friozinho na barriga? Vai, porque essas emoções fazem parte de nós. O problema não são as emoções, porque elas vão fazer parte sempre. O problema é quando nós nos deixamos paralisar por elas. Tranquilos até aqui? Vamos falar sobre o medo. Já ouviram falar disso? Glossofobia? Fobia sempre traz a ideia de medo, né? Você tem claustrofobia, você tem medo de um lugar fechado. Esse medo aqui é o medo de falar em público. E esse medo, quem é que tem medo de falar em público? Para a igreja com 500, 400 pessoas. É difícil, né? Então, essa é uma realidade não só do brasileiro. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz que no Brasil, 60% dos brasileiros têm esse medo, que é o medo de falar em público. E uma pesquisa feita pelo jornal britânico Sunday Times diz que 75% das pessoas no mundo têm medo de falar em público. Aliás, há estudos científicos que mostram que o medo de falar em público chega a ser maior do que o medo da morte. Pensaram sobre isso? É por isso que eu decidi esse curso. E esse curso foi Deus quem plantou no meu coração, porque eu estava lecionando no seminário da igreja, no seminário teológico, ela sabe disso. E aí um pastor lá, ele veio me perguntar, eu já tinha a ideia, porque eu tenho um catálogo de infoprodutos, eu trabalho no meio digital, e eu já tinha a ideia de preparar um curso desses e outros cursos também que eu pretendo criar ainda para colocar no meu catálogo de infoprodutos e fazer deles o comércio, né? Só que lá nesse dia Deus falou comigo muito claramente, quando esse pastor se dirigiu até mim e perguntou: Pro, eu preciso fazer um curso
olha, eu sou pastor lá na minha igreja, falo tudo errado e não sei o quê. Onde que eu posso fazer um curso desses? O Espírito Santo me deu um soco assim, mas eu já respondi. Lá na CPI Central, no segundo semestre, o senhor já começa a orar desde já para o pastor Heitor deixar. Se ele deixar, comece. Foi assim. Então, esse é um projeto que veio do coração de Deus, eu não tenho dúvida disso. E foi assim que esse curso veio para cá, por quê? É muito sério você ter um medo desses e se paralisar diante dele. Nós somos maiores do que quaisquer medos, do que quaisquer emoções. E quais são as causas, então, da glossofobia, do medo de falar em público? Nós temos medo de julgamentos. Nós temos medo do que as outras pessoas vão pensar ou falar sobre nós. Todo o tempo nós estamos preocupados com o que as outras pessoas pensam e falam sobre nós. E a verdade é que nós nunca vamos agradar todas as pessoas. Se vocês conhecem algum ser humano que agradou todo mundo, né? Jesus Cristo, que fez tudo certo, agradou todo mundo, né? Então, uma das causas é essa, mas o que eles vão pensar de mim? Medo de ser julgado pela audiência. A segunda causa é o perfeccionismo. Quem aqui é perfeccionista? Nós queremos fazer, isso é uma qualidade, né? Mas quando sai do limite, também nos aprisiona, porque aí nós queremos fazer tudo perfeito. Só que nós somos seres imperfeitos. O amor que nós temos para dar para outra pessoa é imperfeito. O nosso trabalho, às vezes, não sai daquele jeitinho que a gente quer, porque nós somos imperfeitos. Às vezes, hoje, eu crio um e-book para um trabalho meu, ele sai ali 50%, mas aí quando eu fizer novamente o segundo e-book, já vai sair o quê? 70%. E assim nós vamos melhorando, a vida é assim, nós somos assim. Nós melhoramos todos os dias, pelo menos é isso que nós deveríamos buscar. Então, às vezes nós exigimos demais uma perfeição que naquele momento talvez nós não estejamos preparados. E aí, por conta disso, o medo de falar em público, porque quer fazer algo que o Paulo Vieira faz, que o Augusto Cury faz. Inclusive eu assisti uma palestra dele lá em Jundiaí, que o Augusto Cury faz. Não, ninguém aqui é o Augusto Cury, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ninguém aqui. Nós estamos ainda caminhando, cada um no seu tempo, cada um, né? Cortella também. Cortella é fácil. Semana passada eu trouxe o livro do Cortella, eu levei no seminário. Tem um livro que o Cortella escreveu com o Karnal e com o Pondé. O Pondé é o filósofo. Felicidade, modos de usar. Muito bom. É um livro escrito numa tipologia textual de entrevistas, então é um livro de narrativas, né? E aí cada um dá o seu parecer sobre a felicidade. Se tiver interesse, é um livro que custa uns R$20. Outra causa, experiências passadas negativas. Alguém aqui já teve a experiência de fazer uma apresentação e ter um bloqueio, ter um branco, falhar, não acontecer? Alguém aqui já viveu essa experiência? É terrível, né? E às vezes nós vivemos essas experiências lá na infância. Lá pequenininho na escola, a professora, você vai hastear a bandeira, ou você vai ler o hino, você vai ler o poema, e você trava, aí o amigo dá risada, você guarda aquilo vira um trauma, e você se bloqueia depois pelo resto da vida, por conta de um fato, às vezes, muito passado. Mas aí é que está, nós temos que enfrentar isso. Eu vou contar uma experiência minha. Na faculdade, uma amiga foi gravar um CD lá e ela falou que não quero que você faça a apresentação de 2 poemas. Eu falei, opa, faço isso aqui na faculdade, vou lá no Centro Cultural, faço também. Preparei 2 poemas, um maior, um pequenininho e um maior. Comecei com o pequenininho. Eu na frente assim do Centro Cultural, lotadinho, a hora que eu olhei a audiência, eu não falei poema, mais curto. Eu travei. Só que quando eu saí para Coxia, eu tinha mais um ainda para apresentar, que era o maior. E aí os pensamentos começaram a o quê? Me paralisar, me castrar. Porque o nosso cérebro, ele faz o quê quando a adrenalina sobe?
vai embora, foge, corre daqui. Ele entra em estado de fuga, né? Ele libera os hormônios que fazem com que você entre em estado de fuga. Mas aí é que está a questão de você dominar. Eu fiquei lá na coxinha, tem mais um ainda. Eu não falei o menor, vou falar o maior. Mas eu enfrentei. Talvez se eu não tivesse enfrentado naquele dia o segundo poema, hoje eu não faria o que eu faço aqui. Porque às vezes tem muita coisa bonita preparada para você depois do seu medo. Só que você tem que dar o passo e enfrentar o medo primeiro. Aí fui lá e declamei lindamente o segundo poema. Fiquei remoendo aquele um que não deu certo? Fiquei, acho que uma semana mais ou menos. Mas enfrentei o segundo. Então, essas situações, vocês viram, quase todo mundo levantou a mão. Todo mundo às vezes passou por isso. Mas nós não podemos deixar que isso crie em nós uma crença paralisante que nos impeça de dar o próximo passo. Vilma, até que ponto essas experiências passadas negativas influenciam a vida da gente, vou falar já na idade adulta? Você tem que verificar nas realidades que você vive. Você sente isso? Você sente que você é paralisado diante de alguma situação que tem relação com algo que você viveu no passado? Você sente isso? Eu tive síndrome de pânico. E numa certa ocasião, eu comecei, aí veio uma irmãzinha lá orar, e ela falou que eram experiências passadas que você tinha passado e procurar as pessoas que você tinha que... Na infância. E eu fui, a primeira pessoa que eu falei com a minha mãe, ela falou, você nunca me teve nenhum trauma que trouxesse assim notoriedade, né? E daí eu tinha assim uma pendência com meu pai, procurei meu pai e fui vendo na minha vida que tinha alguma coisa assim que me afetava, né? Que estava prejudicando aquilo lá, somente nas crises de pânico. E aí foi só Deus mesmo que me deu a graça. Visitou o passado, fez as pazes com ele e o presente é pleno. Com certeza. Então é isso mesmo. Vilma, tem um detalhe. Esses mesmos hormônios que são liberados quando estamos no estado de medo, ele é para luta ou fuga. Só que a primeira ação que nós temos é de fuga. É fugir. É o instinto, né, de defesa, o mecanismo de defesa. Depois Lutar, exato. Exato. Bem lembrado. Exposição a um grande público também é outra causa. Às vezes você não consegue ainda falar com os 6 que trabalham na sua sessão, por exemplo, no seu trabalho. Você ainda não consegue manifestar claramente a sua ideia, você ainda sente aquele melindre, aquela timidez. E aí, se você for se deparar com uma audiência muito maior, obviamente que você vai ter medo de falar para esse público. Por isso que é um processo. Sempre que nós temos oportunidade de falar, nós temos que falar. Deu vontade de fazer uma pergunta? Faz a pergunta. Deu vontade de emitir a sua opinião, obviamente que não sobre a outra pessoa. Numa conversa saudável, emita a sua opinião, se comunique, vai exercitando isso. Eu comecei falando com os pais no ProErd, eu morria de medo. E eu tinha 20 anos, eu comecei falando com os pais e foi devagar, não é de uma hora para outra que a pessoa enfrenta uma audiência com 500 pessoas. Ô, Vilma, vou fazer uma perguntinha. Você pode me dar o ar? Pode, eu também estou com muito calor. Tá vendo? Todo mundo tava com vergonha. Exatamente. Tá vendo? Teve iniciativa, foi consciente, proativa, isso tá certo. É porque eu faço isso todo dia lá em casa. E a fisiologia do corpo. Se você começar a olhar para os sinais que o seu corpo dá diante de uma situação, por exemplo, de fazer uma palestra, você não vai conseguir fazer mesmo. Você vai te dar dor de barriga, dor de cabeça, tem uns que tem diarreia. Cada um, depois eu vou falar sobre isso. Cada um vai reagir de uma maneira, cada um responde às emoções de uma maneira. E você não pode focar nesses sinais que o seu corpo dá. Você tem que focar naquilo que você precisa fazer, no desafio que você precisa vencer, na oportunidade que você está tendo também de abençoar, de melhorar a vida de outra pessoa. Porque a verdade é o seguinte, sempre que você vai falar para outras pessoas, principalmente quando é um grupo maior,
É porque você tem condições de alguma maneira melhorar a vida daquelas pessoas. Ninguém vai te chamar para ir lá falar um monte de porcaria. Se alguém te colocou numa situação de destaque para falar para uma audiência, seja ela com 10 ou com 100 pessoas, é porque esse alguém deu credibilidade a você e reconhece a capacidade que você tem de melhorar a vida daquelas pessoas. Então, falar em público é uma oportunidade que Deus nos dá, uma oportunidade que a vida nos dá. Melhorou? E o que são os respondentes emocionais? O que são os respondentes emocionais? Já ouviram falar sobre isso? Respondentes emocionais? Não? Os respondentes emocionais é a forma como nós respondemos às nossas emoções. Como que o nosso corpo responde às nossas emoções? Então tá, você foi convidado para fazer uma palestra em uma multinacional, uma audiência com 200, 300 pessoas, e aí você vai ficar com algumas emoções, sim ou não? Sim. Até o Augusto Cury eu desconfio que ele deve sentir um gelinho na barriga. Até ele eu desconfio, certo? Como o seu corpo vai responder a essa emoção de ansiedade, de nervosismo, de insegurança, são os respondentes emocionais. Então, vai dar dor de cabeça, vai dar dor de barriga, tremedeira, vai suar frio, vai dar palpitação. É a forma como o seu corpo está respondendo às suas emoções. Isso vale para quando você vai falar em público, isso vale para a vida. Quando você recebe uma notícia, quando você está diante de uma situação desafiadora, né? Nós não podemos falar que temos problemas. Não podemos falar, vocês sabem, a palavra tem poder. Falamos sobre isso. A palavra tem poder. Então, não são problemas, são situações desafiadoras. E sempre que nós estamos diante de situações desafiadoras, o nosso corpo ele vai responder. E são os respondentes emocionais. Como que eu devo lidar com isso? Vocês já pararam para pensar nos pensamentos de vocês? A melhor maneira de controlar os respondentes emocionais é controlando os pensamentos. Os pensamentos têm grande poder sobre nós. Comece a pensar só uma coisa ruim. Sabe aquele monólogo? Hoje o médico da polícia, eu passei por consulta, ele tecnicamente ele chamou isso de pensamento reincidente, algo assim. Mas eu falei pra ele, o Machado de Assis chamou isso de ideia fixa. Sabe quando você tem uma ideia fixa? Geralmente aquele pensamento ruim sobre você, ou sobre outras pessoas, ou sobre a situação que você está vivendo, e você fica remoendo aquele mesmo pensamento, você fica pensando o que você falaria, por exemplo, para uma outra pessoa, e é sempre ruim, sempre ruim, sempre ruim. Ou sobre outra pessoa, sempre ruim, sempre ruim. Ou sobre você, sempre ruim. Você vai fazer uma palestra, uma pregação, vai dar uma aula, você já começa a nutrir esses pensamentos. Isso é desmaia. Eu já cheguei a me ver desmaiando no púlpito ali da central, já cheguei a me ver. Porque se a gente deixar os nossos pensamentos, eles vão tomando força, e esses pensamentos ruins, eles vão tomando força dentro de nós. E é aí que está a sacada. Você pode bloquear esses pensamentos. Você pode, você não precisa ser dominado pelos seus pensamentos. Você não precisa ser dominado por esses pensamentos que te levam a pensar mal de alguém. Nossa, vai fulano, fulano e fulano, e fica naquilo, fica naquela novela. Não, aquela situação. Ai, eu vou fazer um exame. Aí fica, já sofrendo antecipadamente, gerando ansiedade e pensamentos ruins. Então tem que controlar o que eu ando pensando. O que eu ando pensando é mais bom ou é mais ruim? E você pode reparar, se os seus pensamentos forem ruins, daqui a pouco você começa a verbalizar. Você começa a pensar mal de alguém, ou de você mesmo, da sua situação. Você está só pensando, daqui a pouco você começa a verbalizar. Você encontra um que você tem mais afinidade, você começa a falar
do outro, de você mesmo, da sua situação, você começa a falar. Daqui a pouco você começa a agir. É verdade que pensamento não traz resultados, mas ele conduz a ações, e ações trazem resultados. E a mesma coisa em relação quando você está diante desse desafio de falar para uma grande audiência. Se você começar a nutrir pensamentos de que você vai desmaiar, vou desmaiar, vou cair de cara e vou quebrar o meu nariz, vou desmaiar, vou cair de cara e vou quebrar o meu nariz. Você começa a nutrir e replicar isso dentro de você. E com toda certeza isso vai prejudicar ainda mais você no momento que você for executar. Por que eu devo lidar com eles? Porque nós devemos lidar com as nossas emoções, com os nossos medos. Nenhum ser humano cresce enquanto ele não enfrenta os medos. A psicologia ensina o quê? Se eu não estiver avançando, eu já estou retroagindo. Se eu estiver parada, eu já estou retroagindo. A vida é dinâmica. O próprio mecanismo da vida é dinâmico. A vida sempre nos impulsiona para frente. De vez em quando ela vem e dá um tapinha nas nossas costas. Pá, uma doença. Opa! Aí você acorda. Não é assim? Porque a dinâmica da vida nos impulsiona para frente. Por isso que nós não podemos enxergar as situações que parecem colossais aos nossos olhos como uma dificuldade, mas como um desafio, como uma oportunidade para você ser maior. Porque enquanto nós estivermos vivos, enquanto o dono de tudo não desligar a torneirinha do ar, ele está dizendo que você tem potencial para crescer. E aí você tem uma situação em que você é convidado para entregar algo que você tem de bom. Porque toda vez que você é convidado para falar para outras pessoas, alguém está falando, olha, você tem algo bom para entregar para outra pessoa. E toda vez que você é convidado para entregar algo bom que você tem para outra pessoa, a vida está te colocando numa condição em que você vai crescer e em que você vai ajudar outras pessoas a crescerem também. Então, dá medo? Dá medo? A primeira vez que o pastor Heitor me chamou aqui, eu nem era tão antiga dessa igreja, eu fui tremendo. Só não dava para ver, mas eu senti cada osso do meu corpo, até a falanginha, tremia. Mas eu deixei de ir, eu fui. A segunda vez, eu já tinha aquele pensamento, Deus seja a primeira. Pode perceber, enfrenta uma vez, que essa vez que você enfrentou e venceu, ela vai servir de motor para te mandar de volta para frente na segunda vez. Só que o friozinho da barriga não sai, né? O friozinho da barriga nunca vai sair, porque ele faz parte, né? Não dê comandos negativos ao seu cérebro. O seu cérebro não entende o não, minha querida, meu querido. Não adianta. Se eu falar assim para vocês agora, não pensem em um elefante vermelho. Pensaram o quê? Por quê? Porque o seu cérebro não escuta o não. Ele não assimila o não. Ele vai pensar justamente naquilo. Já passaram por uma situação em que você tinha que ficar sério? Aquela forma de fazer o passaporte, sabe? Você tem que ficar sério. E aí dá aquela vontade de dar risada. E aí você pensa, eu não posso dar risada, e você dá risada, e aí você começa a não para mais. Já vai passar isso aí, né? Por quê? Porque o seu cérebro não entende não. Então não dê comandos negativos para você mesmo. E não fale coisas negativas sobre você mesma. Hoje eu estava lá na UIS, chegou um policial, ele estava bem amarelo, verdade. Ele chegou, ele chegou de longinho, ele já... E aí, fulano? Ele... Estou estragado. E aí as outras palavras que eu não acho apropriadas, mas sobre si mesmo. Todas as palavras que ele falou ali sobre si mesmo eram negativas. Pare com isso. Pare de falar que você não consegue. Pare de falar que você não pode. Pare de falar que você não é capaz. A vida é sábia. Deus é sábio. Ele te colocou lá é porque você é capaz de fazer.
é porque você tem potencial de fazer. Está todo mundo acreditando nisso, inclusive o dono de tudo, menos você. Então está na hora de você acreditar que você pode ir bem além. O nosso cérebro aprende por repetição. Então se você ficar falando para você mesmo, eu não dou bom, eu não sou capaz. Aí o tempo vai passando, a vida passa assim, ó. A vida passa num susto. E aí você olha para trás, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse aceitado o convite? O que não fazer se você for falar para uma grande audiência? Se você for fazer uma palestra, uma pregação, se você for falar para um grupo lá no seu trabalho, para um grupo de clientes, na escola, o que não fazer? Vocês lembram que no primeiro dia eu entrei assim? Não coloque as mãos nos bolsos. Não só quando você está lá em cima, diante da audiência, como também quando você está falando com a pessoa. Imagina só, eu aqui. É Cícera? É verdade? Então, é Cícera? É verdade? Nossa, percebe a diferença? E também não gesticule demais, né? Tá lá na frente, começa... Eu sou italiano, eu falo bastante com as mãos. Cuidado com isso também. Cuidado com isso. Então, seja modesto. Mas também não coloque nem as mãos aqui. E nem faça que nem o militar, né? Eu sou militar. Então, o militar faz o quê? Sentido. Descansar. Sentido. Aí você fica assim, falando lá na frente, com as mãos. Não pode. Nenhuma, às vezes assim, ó. Não faça isso. Cuidar da aparência. Você sabia que a outra pessoa precisa de 3 segundos para julgar você quando ela te vê? Ou menos. E você nem abriu a boca. Porque é impossível você ter aberto a boca nesses 3 minutos. Eu falei sobre a linguagem não verbal lá na primeira ou segunda aula, né? A primeira coisa, ele já olha a sua roupa, a sua aparência. Em 3 segundos ele já tem um dossiê sobre você. Você vai fazer uma palestra para uma audiência numa multinacional e você chega lá com um tênisão, com um cadarço encardido, uma calça jeans rasgada, seu cabelo cheio de fiapo, como por exemplo esse meu aqui. Você já perde a credibilidade em menos de 3 segundos. Agora eu vou fazer uma palestra para criança, igual às vezes eu faço aí na cidade. Eu vou com uma roupa coloridinha, uma roupa que a criança gosta, coloco um colarzinho, negócio de criança, de tênis, aí sim, vou de tênis, percebe? Depende da audiência, né? Vou pregar numa igreja tradicional. Esses dias fui lá em Itapira, a igreja Brasil para Cristo. Eu vou chegar lá com o quê? Com a calça? Eu sei que a mulherada só usa saia naquele lugar, né? Enfim, tem que analisar para quem vocês vão falar, analisar a audiência, chegar lá já, para que você não seja mal julgado em menos de 3 segundos. Outro erro é não levar roteiro. Tem gente que acha que é bonzão, boazonas, porque eu nem preciso, eu memorizo tudo. E aí não leva o roteiro, seja um papel, ou seja um tablet, ou seja lá os slides, que é um ótimo recurso. Não confie no seu cérebro. Pode esquecer, aí vai ficar pior. Então leve sim um roteiro, seja de qual forma for, principalmente com uma palestra mais prolongada, 30, 40 minutos, né? Não é aconselhável um trabalho de mais de 45 minutos, né? Mas é um trabalho mais prolongado. É lógico, quando eu vou fazer uma apresentação, às vezes o batalhão me chama para fazer um poema lá, um negocinho de 2 minutos, 3 minutos. Aí não, aí tudo bem, 2 minutos, 3 minutos é para confiar no meu cérebro, apesar de que mesmo assim não dá. Agora, aqui fazer uma pregação de 45 minutos e não levar nada. Confiar que o seu cérebro vai conseguir construir a coerência com a introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, levem um roteiro, seja de qual forma for.
e descuidar da consciência corporal. Não posso esquecer jamais que o meu corpo está falando por mim a todo momento. Antes da minha boca abrir, não é só a minha aparência, mas o meu corpo também. Eu tenho que ter consciência corporal na minha vida cotidiana e principalmente diante de uma grande audiência. Então, postura o quê? Aberta, como dos animais. Receptivo, né? Corpo aberto, a cabeça não pode ficar nem assim, porque aí você soa arrogante, nem assim. Você soa humilde, você soa... Não passa credibilidade, não, olha para frente. Contato visual, olha para frente. O corpo, você tem como você fica assim. Ou coloca uma perna, não sei como é que é. Não, assim, ó. Fica assim. De frente para a audiência, tenha contato visual com a audiência, não tenha medo de olhar e olhar para todos. Tem, sem. Aí você fica sem um, que você tem mais simpatia com ele, você só parece que... Sabe o que ele vai pensar? Tá falando tudo pra mim. Não, você tem 100. Olhe para sua audiência. Mantenha uma postura aberta. Belezinha? Alguém quer falar alguma coisa? Podem. Eu gosto quando hoje ele tá quietinho. Pode. O que não falar quando você vai falar para uma audiência maior? Isso daí eu vejo acontecer. Inclusive grandes pessoas com grandes oratórios. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas porque eu estou nervosa. Já viu isso? Ela própria respondeu. Eu também, quando o pregador chega ou o palestrante chega e fala, eu quero pedir desculpas porque hoje eu estou um pouco nervosa. Pronto, já a credibilidade daquela pessoa foi por água abaixo. Então não peça desculpas para a sua audiência. Chegue lá e comece o seu trabalho, faça aquilo que você preparou, aquilo que você foi convidado. Geralmente, quando nós vamos fazer uma palestra, um trabalho para uma grande audiência, nós não vamos lá de sopetão. Posso vir aqui fazer uma palestra? Posso aqui fazer uma pregação? Não é assim, né, irmãos? Não é assim. Como que é? Alguém te convida. Então vá lá, faça aquilo que você foi convidado para fazer. Faça aquilo, não desculpa. Não peça desculpas. Outra coisa. Primeiramente. Segundamente. Só falta dar sequência mesmo. Segundamente, terceiramente, quartamente. Não tem primeiramente. Você está começando. Você já está começando. Não é redação do Enem que você tem que colocar primeiramente no primeiro argumento. Não é redação do Enem. Você está falando. Mostra segurança. Boa noite. Né? Primeiramente. Você começou, já é primeiramente. Automaticamente. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Aí só falta completar. Boa noite a todos. Não precisa falar boa noite a todos e boa noite a todas. Não precisa falar, boa noite a todos. Porque a língua portuguesa, aí eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho de gramática. A língua portuguesa, ela é neolatina. Como assim? Ela tem origem no latim. O latim e a língua portuguesa passaram por um grande processo. A língua portuguesa, ela muda o tempo todo. Nesse processo do latim vulgar para a língua portuguesa, lá no latim havia o gênero neutro, o gênero feminino e o gênero masculino nas palavras. Não tem nada a ver com o gênero humano, era o gênero das palavras. Lá havia o gênero feminino, o gênero masculino e o gênero neutro. Nesse processo em que a língua portuguesa foi formada a partir do latim, perdeu-se muito desse gênero neutro. Tem uma ou outra palavra ali, isto, aquilo, uma ou outra pronome que é neutro ainda na língua portuguesa. O resto perdeu tudo. Só tem o gênero feminino e o gênero masculino. Por quê? Porque o gênero neutro ficou dentro do gênero masculino na língua portuguesa.
Lá no latim havia o gênero neutro, feminino e masculino. Na língua portuguesa tem o gênero masculino e o feminino, sendo que o gênero neutro está dentro do masculino. Então, quando eu digo boa noite a todos, eu já estou dizendo a todos do gênero feminino e do gênero masculino, porque o gênero neutro está lá. Percebe? Então é redundância. Falar boa noite a todos, parece bonito, mas não é. Boa noite a todos. Beleza? Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Só boa noite, tá errado? Não, mas tudo bem também. Não pode falar os dois. Sim. Outra coisa, não diga eu acho. Eu acho. Se você acha, pronto, já era. Eu tenho certeza, eu acredito, diga assim. Não, eu acho que isso vai melhorar a sua vida. Você confia? Se eu disser pra você, olha, eu acho que vai dar certo, você confia? Eu acredito que vai dar certo. Sim. Eu creio que vai dar certo. Eu vou tentar, eu vou fazer. Se não der certo, depois é outra coisa. Eu vou fazer, eu vou executar. Ou como nós dizemos lá no quartel, missão dada, missão cumprida. Vícios de pausa. Não cometa vícios. Que são vícios de pausa? Já falamos sobre vícios de linguagem. Isso aí já conhecemos. Vícios de linguagem. Mas existem também os vícios de pausa, que são aqueles momentos em que você dá uma pausa para pensar. Você não pode ter medo da pausa. Lembra? Falamos sobre isso semana passada. Não tenha medo da pausa. A pausa faz parte do discurso. Então, por ter medo da pausa, eu crio o quê? Vícios de pausa. Então, naquele momento de pausa, eu fico assim, né? Querendo preencher a pausa com esses sons, porque eu tenho medo da pausa, entendem? Não, a pausa faz parte do discurso, tá? Dê a pausa, pense, e é bom, porque você dá aquela pausinha, a audiência, opa, ela presta mais atenção. Copinho de água salva, né? É até uma estratégia. Então não tenha medo da pausa, porque se você tiver medo da pausa, você vai começar. Você vai começar com os vícios de pausa e aí você passa a descredibilidade. Ô, irmão, a gente vê isso muito na televisão, né? Parece que a pessoa. Então, e dá desespero, dá desespero. É igual aquelas bailarinas na ponta, elas começam a desequilibrar, vai cair. Não, você tem que passar segurança. A bailarina vai lá rodopiar, eu falo que a minha filha é bailarina. Ela vai lá rodopiar, tem que fazer aquele rodopio com segurança. Se ela mostrar que está insegura, dá um desespero, não, gente, ela vai cair de cara e vai quebrar o nariz. E a mesma coisa, quando você fica, você passa em segurança, dá desespero na audiência. E esse vício de linguagem que a gente vai adquirindo quando a gente fala em público é imperceptível pra gente muitas das vezes. Eu já assisti palestra minha que eu ficava assim, então, falava mais um pouco sobre o assunto. Então, só que aí eu fiz um curso de vício de linguagem e eu vi que eu não percebia. Era imperceptível para mim. Por isso que é bom você, aí depois eu vou falar sobre você se gravar. Sim. Uma estratégia é você gravar você falando. Gravar o áudio ou o vídeo, aí você se corrige. O vídeo é melhor, né? Ou você assiste depois, por exemplo, aqui o pastor grava. E às vezes eu assisto para ver. Foi assim que eu percebi que às vezes eu não postava tudo. Agora eu fui me policiando para não fazer mais isso. Foi assim que eu percebi, porque realmente a gente faz sem perceber. Acho que, meu Deus, essa que é terrível, aquela do fim, sabe? Você terminou a palestra, você faz um trabalho brilhante, do começo ao fim, coerente, início, meio, você usa as histórias, você retém sua audiência, 40 minutos ali a audiência, QAP, como nós falamos no quartel, QAP total. Aí no fim você faz uma caca dessa, pega o papelzinho, o tablet, acho que era isso que eu tinha para dizer. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Não, você disse o que você preparou para dizer. Finalize bonito. Finalize bonito. Não diga esse tipo de coisa. Você já mela com a sua apresentação. Você foi bem até o fim. Sabe aquela coisa? Nadou, foi até o fim.
fez caca no final. Falar em público é um privilégio, é uma oportunidade. Foi o que eu falei. Quando você fala em público é porque alguém te deu essa oportunidade. E essa pessoa que te deu a oportunidade, ela confia em você, ela acredita em você e ela sabe que o que você tem vai melhorar a vida de outras pessoas. Então entenda que falar em público é uma oportunidade. Se você entender isso, você vai aceitar. Porque você sabe o valor disso. Não só para você que está sendo ali desafiado e que vai sair maior daquela situação depois que enfrentou o medo, a insegurança e tudo mais, mas também vai impactar vidas de outras pessoas. Se você foi chamado para fazer uma palestra, para fazer qualquer coisa, é porque você tem algo muito bom para entregar e para aprimorar na vida das outras pessoas. Como superar o medo de falar em público? Preparar, primeira coisa. Tem como fazer uma palestra de 40 minutos com uma preparaçãozinha meia boca? Mal feito? Sem você se preparar? Sem você ir lá estruturar a sua pregação, a sua palestra, a sua aula, a sua reunião, com o começo, com o meio, com o fim, vou colocar um testemunho aqui, vou colocar um exemplo aqui. Tem como você chegar lá de sopetão? Aqui, realidade da igreja, quando o pregador chega e prega sem preparar, a gente percebe. Alguém mais aqui percebe? Sim. Ele já sai e fala para ele: o pregador não preparou a palavra. Né? Então, preparação. Agora, como você vai preparar, aí depende de você. Como que eu faço? Eu gravo. Sim. Justamente para olhar, para avaliar a minha dicção, para avaliar as palavras que eu estou usando, porque eu tenho medo de utilizar palavras inacessíveis, muito difíceis, numa pregação com muita gente e nem todos entenderem. Então, por várias razões, o meu celular é cheio de gravação. O gravador é a parte mais pesada do meu celular, porque todas as pregações, as palestras, tudo que eu faço, eu gravo em áudio, depois eu fico escutando, e aí eu vejo essa palavra não vai bem. Essa palavra não estou com a dicção boa. E o melhor, eu consigo analisar o tempo que eu vou levar. Porque outra coisa é você extrapolar o tempo. A pessoa te deu 30 minutos, você tem que entregar o microfone de volta em 30 minutos. Ah não, mas isso aqui eu tenho que falar isso. Você não tem que falar, porque você foi avisado que você tinha 30 minutos para falar. Se você não foi avisado, você tem que perguntar: quanto tempo eu tenho para falar? 30 minutos? Você tem que preparar uma mensagem em 30 minutos e entregar o microfone dentro do tempo. Isso é respeito com a outra pessoa. Visualização positiva é aquilo que eu falei do pensamento. É aquilo que eu falei do pensamento. Você vai ficar nervoso, o nervoso vai aumentando mais, quanto mais próximo chega do evento, o nervoso vai aumentar, isso daí é normal. Mas você tem que trabalhar os seus pensamentos. Começa a ver o pensamento: eu vou cair de nariz. Ah, não vou. Vai dar certo. Ah, eu vou desmaiar. Não vou. Eu vou enfrentar. Eu vou ficar firme. Eu preparei. E por isso que você tem que se preparar. Porque é um argumento que você tem para usar com você mesmo. Eu preparei. Eu estudei. Eu orei. Eu jejuei. A palavra está aqui. Foi o Espírito Santo que deu. A palestra está estruturada. Eu montei os slides. Eu preparei. Eu vou lá, vou fazer com dor de barriga e tudo. Comece a repreender, a afastar pensamentos ruins sobre você. Não só em uma situação como essa, mas em qualquer outra situação. Em nome de Jesus. Começar a aceitar que o nervosismo é normal. Todos nós falamos aqui, né? O presbítero Wilson, acho que prega faz um tempão. Ele, o presbítero também, ele, os dois, né? O Reginaldo e o Clementino, dá dor de barriga até hoje. Aceita que o nervosismo é normal. O nervosismo, a ansiedade, o medo são nossas emoções. Quem seríamos nós sem eles? Seríamos um chat GPT, com inteligência artificial, tudo robotizadinho, né? Que eles não têm. Nós temos e somos feitos de sentimentos e de emoções, e nós temos que aceitar isso.
O que nós não podemos aceitar é que essas emoções se tornem maiores do que nós. Precisamos nos lembrar o que? Nossas emoções são partes de nós. O medo é uma parte sua, a ansiedade é uma parte sua, a insegurança é uma parte sua. As nossas emoções são partes de nós. Nós temos, é como se fôssemos uma pizza, para ilustrar. A pizza tem quantos pedaços em geral? 8. As nossas emoções são um pedacinho da pizza. A pizza inteira somos nós. Ou seja, nós somos maiores do que as nossas emoções. Nós temos que ter essa consciência. Não, o medo está grande, mas eu sou maior. Entende? Enfrentar esse medo, porque você é maior do que ele. Ele é só uma parte que compõe você e é o que faz o negócio ser bom. Porque depois que você vai lá, fazer aquela palestra linda, fala com aquela audiência, faz uma pregação bem feitinha, termina, é uma delícia, uma satisfação, e isso tudo na vida. Conseguiu concluir a faculdade, conseguiu concluir o mestrado, passou no concurso, tudo. Essa é a parte mais gostosa da vida. Aí eu recebo todo dia no meu Instagram e pronto. Você faz TCC, eu pago R$2.000. A parte mais gostosa, que é enfrentar o desafio, a pessoa não quer. A pessoa simplesmente não quer. Uma delícia terminar um TCC, uma dissertação de 110 laudas, vou olhar para lá. O meu bebê nasceu. Quando eu terminei a minha dissertação, eu falei, o meu bebê estava guardando. De vez em quando eu abro de novo para dar uma espiada, para ver se o bebê está respirando, sabe aquela coisa? É a maior satisfação do mundo, é você vencer um negócio que parecia ser tão grande. Quando eu comecei com a primeira folha, eu estou dando esse exemplo, mas eu tenho certeza que vocês têm exemplos lindos aí. Começou lá com o primeiro, quando termina, não é um alívio, não é bonito, não é gostoso, é essa que é a graça da vida, é enfrentar, fazer como o poeta diz, né? No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Ninguém nunca soube o que ele quis dizer com isso, mas vamos depreender que ele quis dizer que tem problemas na nossa vida. Agora, o que eu não posso fazer é chegar diante da pedra e ficar olhando, nossa, como você é grande. Até porque tudo que a gente foca cresce. Você é muito grande, aí você só vai assim, ó. Você é grande, ela vai crescendo, você vai diminuindo, e aí aquela pedra se torna uma montanha diante de você, e você é uma formiguinha diante dela. Sendo que na verdade era uma pedrinha que você poderia ter feito assim, vai pra lá, pedra, vou passar. Aqui é meu. O caminho é seu! Você já parou para pensar que o caminho é seu? Deus te deu o caminho. Você tem que passar, chuta a pedrinha para lá, deixa o espinho para lá e vai vencendo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Começar pequeno, então, pequenas oportunidades de falar, né, lá no G100, lá no grupo de vida, ou lá na escola, na reunião dos professores, ou lá na empresa, ou com os clientes. Começa falando, já treina de modo intencional, já prepara uma fala bonita de modo intencional para esse grupinho aí. E só vai aprimorando, você vai tendo mais segurança depois para falar com um grupo maior. Aliás, nós não podemos desprezar os pequenos começos, foi isso que o pastor falou no último domingo, né? Nunca, tudo começa pequeno. Nós nascemos, que tamanho éramos? Microscópicos nós éramos. Olha o tamanho que somos aqui, né? Focar no conteúdo e não em si mesmo. Eu não dou conta, não, foca no que você tem que fazer. Eu fui convidada a uma palestra maravilhosa, um assunto importante, é uma pregação importante, é uma palestra. Foque naquilo que você tem que fazer. Foque na missão que você recebeu, no propósito que você recebeu, não em você. Não em você. Conhecer o público. Eu vou lá pregar na igreja Brasil para Cristo, uma mini saia, apesar que eu não uso, né? Como vocês sabem. Uma mini sainha. Já pensou? Eu nem entro na igreja, eu acho. Acho que eu não, né? Vou pregar, vou fazer uma palestra para as criancinhas lá da Escola Emília Belo Belo, vou falar com eles um tempo atrás sobre generosidade, belezinha. Pequenininho assim, ó, tudo pequenininho. Aí eu vou começar a falar, depreende sempre. Vou falar de Sócrates, olha crianças, uma maiêutica socrática. E aí, dá certo isso? Não,
conheça a sua audiência. E chegue antecipadamente, vai testar, vai usar os recursos multimídia, testa o microfone, testa aquela canetinha eu vou falar para vocês. Eu tenho certeza que às vezes o diabo cabe aquilo lá. Na hora da pregação ele está com aquilo na mão, não é possível. Né? Então chegue antes, teste antes. E outra, se você chegar muito em cima da hora, você vai ficar desesperado. Você vai ficar nervoso e aí você já se desestabiliza, já começa falando o que? Boa noite a todos, a todos. Primeiramente quero pedir desculpa, já começa falando. E o que começa errado tem uma boa chance de terminar errado. Ah lá, medo. Quem é você perto de mim? Não foi à toa que eu coloquei a palavra medo pequenininha. Imigrante. E aqui somos nós. O medo não é nada perto de nós. É aquela pedrinha que você faz assim, vai pra lá. Passa, siga o seu caminho. Todos nós aqui temos uma história para viver. Todos nós, né? Por isso que nós estamos aqui. Todos nós aqui temos uma história para viver. E nós temos que fazer valer essa história. Então, o medo não é nada perto daquilo que está reservado para nós, perto dessa história que foi escrita para a nossa vida. E se na sua história está aí que você vai falar, vai pegar no microfone, vai falar com pessoas, então faça o que você veio para fazer. Algumas técnicas científicas para falar melhor para uma grande audiência. Primeiro, a entonação e a duração da voz. Veja, você não pode chegar e falar a voz de abajur, sabe? Você vai falar 40 minutos com aquela mesma voz, com aquele mesmo tom de voz. E aí você vai fazer com a audiência? Não. Use, a voz é um recurso. Use esse recurso para fazer uma boa apresentação. Da mesma forma, você chegar e ficar assim. Sabe aquela mãe? A minha filha sabe. Sofia, vem cá, meu amor. Vem cá, filha. Se eu falar assim, a cachorrinha vem. Porque é assim que eu falo com a cachorrinha. Então ela vem do caminho. Sofia, vem aqui, meu amor. A cachorrinha vem. Agora, a Sofia vai vir? Vai vir. O que foi, mãe? Agora. Sofia Mendes, venha já aqui. Ela vem na hora. Não é? O que será que eu fiz? Veja a diferença na voz. O tom de voz comunica. Agora eu posso falar com a voz de abajur o tempo inteiro. Sofia Mendes, aí eu oro, a audiência está dormindo todinho. Agora eu também posso ficar uma metralhadora falando, gritando o tempo inteiro, com 50 minutos. O auditivo é capaz de infartar. Então tem hora que você fala baixo, tem hora que você fala para dar uma enfatizada na mensagem, que aquela lá é mais importante, você fala mais alto. Assim você consegue transmitir a mensagem melhor. Se você falar com voz de abajur, ele nem vai escutar o que você falou, pode ser a melhor mensagem do mundo. Ele nem vai escutar o que você falou, porque ele vai dormir antes. Da mesma forma, se você fica 5 minutos para a pessoa cansar. 5 minutos para a pessoa cansar, ela também já não vai prestar atenção. Então é hora sim, hora essa. Isso. E preferencialmente quando for mais forte, assim, para dar ênfase. O pastor Heitor faz isso brilhantemente. Mas para falar com uma pessoa, assim, no meu dia a dia, é melhor falar com calma. Sim, com toda certeza. Pensar antes de falar pausadamente, desenvolver a escuta ativa e manter contato visual com consciência corporal. Pronto, não dá problema nesse relacionamento, gente. Consciência corporal. Então, falamos bastante sobre isso. Nosso corpo fala mais do que nós, né? Então, ter consciência.
falar com o corpo aberto, mostrar que você tem interesse pelo que a pessoa está falando. Quando você mostra que você tem interesse pelo que a pessoa está falando, você mostra, olha, eu tenho interesse por você, eu tenho respeito por você, eu tenho consideração por você. O nosso corpo, nós precisamos ter o tempo todo essa consciência. Se não tiver essa consciência, agora eu ia fazer assim, ó. Não, tem que ficar olhando para vocês, porque o meu interesse não é a lousa branca, o meu interesse são vocês. Então eu tenho que falar assim, olhando para vocês. Lá no trabalho também dá uma vontade de deixar aquela pessoa que fica falando com os outros, falando sozinha, né? Nossa, já falou 30 vezes esse negócio. Dá vontade de deixar falando sozinha de vez em quando? Não dá. Mas escuta, dá atenção. Aí quando a pessoa começa a repetir pela terceira, quarta vez a mesma coisa, que eles no meio tem hora que. Ai, vou pegar uma aguinha, você quer? Você quer uma aguinha? Eu vou pegar um cafezinho com um cortezinho, um corte. Dá um cortezinho, mas sem precisar. Ô, você tá falando isso daí de novo. Você tá falando isso aí de novo. Não, né? Aparência, né? Então, cuidado com a aparência. Eu passei a lista de chamadas? Passei. Então, cuidado com a aparência, isso inclui as roupas, né? Você vai fazer uma pregação lá no culto, colocar um vestidão todo coloridão, num culto normal, né? Lógico, tem os cultos de primavera, tem os eventos especiais. Vai fazer uma palestra para uma criança, vai toda sapatão de salva, não sei o quê. Eu vou ter que fica à vontade. Qual o seu nome? Obrigada. Percebe? Então, cuidem da aparência para que você não seja mal julgado em 3 minutos. Os movimentos corporais também, né, que não podem ser drásticos, dramáticos. Tem uma menininha aqui na igreja que eu a chamo de fulaninha shakespeariana. Ela fala, ai tia, mas é claro, da idade, não é? Ai tia, não sei o quê. Ai, dá certinho para colocar no teatro da igreja. Né? Mas assim, para fazer uma pregação, uma palestra, você não vai ficar lá. Não, tenha consciência dos seus movimentos corporais. Se possível, pode falar andando, vai falar por 40 minutos, 45 minutos, se possível. Amém? Se desloque, mas de frente, não de costas, né? De frente, para a audiência. Essa questão do corporal, eu vejo com as crianças lá. Vejo as crianças e vejo os professores também. Você chega, você vai mijando, tem o braço, você fala alto, e isso a gente manda bagunça. Aí eu chego, encosto na porta, fico olhando. Aí tem uns zanzando lá, tem uns zanzando, daqui a pouco aquele senta, aí o outro sentou, o outro sentou. Aí você chegar, às vezes eu chego antes direto, paro na frente, coloco as minhas coisas, paro na frente da mesa, em silêncio, e fico olhando para o salão. Não dá seus, não dá porque 10 segundos está tudo sentado. Eles mesmo, né? Inquieto. Mas pelo fato de você manter uma postura corporal e não falar. Eles ficam mais preocupados quando você não fala ou quando você fala em tom baixo do que com o pessoal que grita. Porque grita eles já sabem que é o final. Que não dá nada. É o máximo. Agora, quando você chega em silêncio, você fica só observando, eles ficam em pânico, eles não sabem o que vai acontecer. É isso mesmo. E o último, então, falamos sobre storytelling, que é um recurso de contar uma historinha rápida, ou no caso nosso, um testemunho, né? Isso também é bom porque retém a atenção da audiência, faz com que gere um acoplamento neural, ou seja, conexão, né, entre as nossas mentes, os nossos sentimentos, a outra pessoa se identifica. É igual a criança quando você conta uma historinha para ela. Não é à toa que você vê lá o Netflix bombando de série, e você assiste a um episódio, você quer assistir as outras, porque nós gostamos de histórias, né? Todos nós, Navegação e ilustração. e adultos, etc. Então, crianças e adultos. Então, numa pregação, numa palestra, você pode usar esse recurso, é um recurso recomendado, uma técnica científica para reter a atenção da audiência e também para conseguir transmitir a mensagem que você quer transmitir, ok? Tranquilos, eu estou preocupada com a hora. Não. Bom, agora chegou o momento de vocês se apresentarem. Aqui eu coloquei 4 situações que às vezes nos coloca na condição de falar em
tudo: a igreja, o trabalho, uma palestra ou gravar um vídeo, por exemplo, para as redes sociais. Eu não sei qual é a realidade de vocês, então eu vou pedir para que vocês venham aqui à frente, cada um, e não apenas fale, mas que se lembrem de tudo que nós conversamos aqui, certo? A entonação de voz, e tentem colocar em prática o que nós aprendemos quando forem me dizer o quê? Qual é o desafio para vocês? Ah, eu faço pregação na igreja, é esse, enfim, coloque aqui qual é o seu desafio que se refere ao que nós apresentamos aqui, ou outros, ou às vezes a sua situação é outra, então também podem falar, tá bom? Mas eu quero que vocês coloquem em prática aquilo que nós conversamos sobre a consciência corporal, escutativa, tudo que falamos, certinho? Beleza?